Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e hoje eu estou trazendo aqui pra gente, aqui para o nosso canal, mais um vídeo falando sobre química e dessa vez falando sobre química que pode dar entre Fluminense, Fernando Diniz e as contratações que o Fluminense está trazendo para 2023. Bom, várias delas vindas ali de Minas Gerais, vindas do Atlético Mineiro, 4 contratações vindas do Clube Mineiro. Dentre elas, eu vou citar nominalmente cada uma delas e falar um pouquinho sobre cada uma, o que pode agregar ou não para o nosso time na temporada que vem. Começando ali pela lateral direita com o Guga, é um jogador que tem muita qualidade. No Atlético Mineiro era banco do Mariano, mesmo com o Mariano contestado, o Guga em alguns momentos que foi aproveitado, apresentou um bom futebol, mas é aquele caso de um jogador que a torcida pega um pouco de ranço, né? Pega uma birra, principalmente pelo fato dele ter se declarado flamenguista, ou se mostrar flamenguista, dizer que gostaria de atuar do lado de lá. E assim, a gente sabe, como torcedor, que muitos jogadores que atuam não só no Fluminense, mas em outros clubes, escolhem outros para torcer. E é normal, dentro do futebol isso é normal. O que é importante de dizer é que o Guga, mesmo torcendo para um arquirrival, para o maior rival, se ele der uma assistência para o gol do título da Libertadores do ano, eu duvido quem é que vai lembrar desse atributo, né, vamos dizer assim, desse problema, entre aspas, que é torcer para outro clube. Acho que quando um jogador entra em campo com outra camisa, o que ele tem que fazer é se doar, é se dedicar, é se mostrar capaz de ser um titular, né? E o Guga, ele ainda chega num momento em que o Samuel Xavier está muito bem. Então, além de tudo isso, de escalar essa montanha, que é tirar essa incerteza da torcida com relação ao clube que ele torce e não o clube que ele defende, ele vai ter que comer muito feijão com arroz para barrar ou para competir com o Samuel Xavier pela direita. Com relação ao Vitor Mendes, é um zagueiro jovem que atuou um bom tempo pelo Juventude, né? Foi uma temporada inteira pelo Juventude. Atuou, apesar do Juventude não ter feito uma temporada boa, é um zagueiro que atuou relativamente bem. É um jogador que tem qualidade e que a gente pode estar que a diretoria, né, isso eu falo por mim, o que eu acho, a diretoria pode estar pensando numa possível saída de algum atleta, como aconteceu, por exemplo, esse ano com o Lucas Claro. A gente tinha vários zagueiros essa temporada e chegou num momento que não tínhamos mais quase que nenhum, nem no banco ou entre os titulares, né? O André teve que fazer a zaga em algum momento. Então, pensando, por exemplo, numa grande temporada do Nino, mais uma vez, né, e num possível assédio da Europa ou do mundo árabe, enfim, pensando numa possibilidade de perder um dos nossos melhores zagueiros, acho que essa contratação do Vitor Mendes se faz necessária, porque é um jogador jovem que pode sim apresentar qualidade, principalmente nas mãos do Diniz, né, que é um cara que a gente sabe que trabalha muito bem essa questão, principalmente do passe, do raciocínio rápido para resolver rápido a questão, ou para, enfim, para ter uma boa saída de jogo. Eu acho uma boa contratação pelo valor, por ter disputado já com um clube de massa, ter a cobrança de um Atlético Mineiro, por ter vivido a experiência de uma Série A, mesmo que tenha sido num time que não teve uma boa temporada, enfim, para mim é sim uma boa contratação, é uma boa alternativa para caso a gente perca algum dos nossos zagueiros durante a temporada. É claro que na base a gente também tem grandes nomes, né, como o Luan Freitas, enfim, a gente tem opções também. Mas é uma boa contratação. Eu não acho de todo mal, não. Indo um pouquinho mais para frente, tem a questão do Natan, que vai renovar o empréstimo. É um cara que, na minha opinião, não fez uma boa temporada com a camisa do Fluminense para merecer uma renovação, mas ao mesmo tempo, sabendo das qualidades do Fernando Diniz como treinador, eu ainda acredito que pode surtir algum efeito, pode surtir trazer algum benefício técnico para o time do Fluminense, principalmente sabendo que ele pode atuar mais ali para o meio campo, né?
querendo ou não, é mais um ano de Paulo Henrique Ganso. Claro que o nosso maestro é o titular absoluto, mas em algum momento, principalmente numa temporada corrida, como vai ser, né, de muitas competições, o Ganso vai precisar ser poupado. E o Nathan já conhece o ambiente, já conhece o clube, e pode sim ser esse jogador de meio campo, esse mais cerebral, esse articulador que a gente não tinha, mesmo que fosse ele esse atleta na temporada passada, ou nessa temporada, né? É um jogador que eu ainda confio, que pode dar algum tipo de resultado. E pro ataque, o Keno. E aí é que tá, talvez, o meu maior problema dentro dessas contratações, que é o Keno. Por quê? O Keno sem lesões, é um jogador muito, muito, muito útil para o Fluminense na temporada. Muito útil. É um driblador, é rápido, talvez não tenha a mesma velocidade que já teve em outro momento da carreira, mas é um jogador ainda rápido, como eu disse, driblador, finaliza relativamente bem de fora da área, é um jogador que pode se encaixar muito bem nessa questão do passe, da aproximação do Fluminense, do Fernando Diniz, né, de participar da troca de passes muito rápida. É um jogador no 1 contra 1 muito bom, mas em contrapartida não teve um 2022 muito bom, exatamente pela questão das lesões. A gente sabe que o Fluminense tem um departamento médico muito bom, né, que pode ser muito bom, principalmente para o Keno, né, na retomada da carreira do Keno. Não é um jogador jovem, mas pode sim suprir uma ausência que a gente tinha desde a época do Luiz Henrique, né, que é aquele jogador que é mais driblador. A gente tentou colocar ali o Matheus Martins, que na minha opinião não fazia tão bem essa função do 1 contra 1, mas que finalizava bem. Talvez o Matheus Martins estivesse mais para um segundo atacante do que de fato um atacante pelas beiradas. E eu acho, sinceramente, que o Keno, se vier sem lesões, é uma baita contratação. Principalmente sabendo o técnico que a gente tem e a forma de jogar que o Fluminense tem. Acho que de todas as contratações vindas do Atlético Mineiro, a melhor delas é o Guga, e depois, guardadas, é claro, a essa possibilidade ou não de ter lesões ou não, né, é o Keno, e se vier com lesões seria o Nathan, enfim. São boas contratações, tornam o Fluminense um time com um pouco mais de elenco, né, dá mais opções para o Fernando Diniz, até para mudar um jeito de jogar, ou enfim, né, a gente pode ter uma boa perspectiva com relação a esses jogadores vindos do Galo. E com relação a mais uma contratação que está encaminhada pelo Fluminense, é a do Lima. Meio-campista, faz, na minha opinião, de todos os jogos que eu vi do Ceará, faz todas as funções do meio, menos o primeiro volante, né? Faz um segundo homem, um terceiro homem do meio-campo e até uma armação, quem sabe até um segundo atacante, enfim, faz muito bem esse do meio-campo para frente, né? Do primeiro volante para frente, ele faz muito bem essas funções. Fez uma temporada mais regular do que o Vina, e o Vina era um jogador que muito torcedor pedia o retorno, mas entre o Lima e o Vina, se fosse eu no mesmo lugar do Mário, ou enfim, do scout do Fluminense, também traria o Lima. Enfim, é um jogador que pode agregar, ainda não está certo, mas está encaminhado. Quando todos eles forem de fato anunciados, eu trago mais alguns números de cada um deles. Para a gente finalizar, galera, eu queria muito saber a opinião de vocês com relação ao áudio. Eu adquiri um produto para tentar melhorar a questão do áudio para vocês. Não sei se vai adiantar, eu queria saber a opinião de vocês com relação ao áudio, se melhorou, se vocês teriam uma outra dica, vocês sabem o quanto vocês são importantes para mim, para o desenvolvimento aqui do canal. Bom, outra coisa que eu queria saber de vocês é sobre essas 4 contratações, as principais, né? Essas 4 que vêm ali do Galo. Qual é a principal para vocês? O que pode surtir mais efeito num primeiro momento? Enfim, onde está a expectativa de vocês nessas contratações vindas do Galo? Se não tem expectativa sobre nenhum jogador, enfim. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a movimentação do Fluminense no mercado. Bom, muito, muito, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E não se esqueçam, nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!